Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o Vasco que, segundo o GE, o Globo Esporte, acertou a contratação de Jair, né? A primeira proposta que eles fizeram de 8 milhões de reais foi negada, o Atlético exigiu um novo preço que o Vasco imediatamente atendeu, algo que, segundo o Globo Esporte, varia entre 12 e 15 milhões de reais. Mas o fato é que o Vasco tem mais um reforço para a próxima temporada e é um baita reforço, né? O Jair foi um meio-campista muito importante para o sucesso do Atlético na temporada 2021, com o Sampaoli em 2020 também foi um jogador bem importante. Nessa última temporada, assim como todo o elenco do Atlético, teve um pouco de declínio, né? Mas mais um declínio pela fase do que tecnicamente, um jogador de 29 anos, ainda tem bastante futebol pela frente, é aquela contratação inteligente do Vasco, né? Porque assim, o Atlético é um time que está contratando bastante, né? Está reformulando bastante o elenco, até porque agora tem um novo técnico, Eduardo Cudê, quer jogadores que encaixem mais com o modelo de jogo dele, e no final das contas, alguns jogadores, né, nessa onda de contratações vão acabar sendo vendidos e não fazerem parte mais do projeto. Foi meio que o caso do Jair, né? A questão é, com a contratação do Edenilson, Igor Gomes, Paulinho, né? E ainda com as opções que o Atlético tinha, né? Ficou ali uma questão de, num esquema que só vai ter um volante em sua maioria, né? Que assim, o Cudê deve usar em maioria o esquema 4-1-3-2, né? Que é o esquema que só usa um volante. Então, assim, Alan, Otávio ou Jair, um deles ia ter que sair, né? Um deles ia ter que ser vendido porque são salários pesados e o Atlético não pode comportar com tudo isso. Eles têm que fazer um corte de folha salarial e fazer um pouco de caixa com uma venda. E o Vasco aproveitou a oportunidade para contratar o Jair. O Otávio não ia gerar tanto caixa assim para o Atlético, o salário dele não é tão pesado. E o Alan, por ser mais jovem, ele tem mais valor de mercado e se crescer mais nas mãos do Eduardo Cudê, pode ser vendido por um valor maior que o Jair. Então o Jair era a escolha mais lógica de venda do Atlético Mineiro e é talvez o meio-campo mais pronto para as necessidades do Vasco, né? Porque se a gente pensar nos três, o Jair é o que mais contribui com gols, né? O Alan só marcou um gol em sua carreira inteira, embora ele ache que é o André Pirlo e fique finalizando de fora da área o tempo inteiro, né? E assim, a gente tem o Otávio, que é um jogador muito bom, tem bastante intensidade, tem boa marcação, mas é um cara que eu acredito que vai ter seu espaço no Atlético também. Então, assim, nessa situação e nesse contexto, o Vasco teve a oportunidade de contratar o Jair, eu acho que fez muito bem em aproveitá-la, né? O Vasco está tentando aproveitar esses jogadores que estão sobrando nos clubes maiores, fez isso com o Robson Bambu no Corinthians, né? Ele estava emprestado pelo Nice, mas não seria utilizado pelo Corinthians. O Vasco agora tenta recuperar o futebol dele, né, que ele não jogou nessa temporada com o Corinthians. Contrataram o Lucas Piton, que também não seria tão utilizado pelo Corinthians. Está sendo esse tipo de contratação que o Vasco está fazendo. Para o início de projeto na Série A, acho uma ideia interessante. Não vai ser o clube assim que vai mais impressionar dentro de campo em questão de material de qualidade técnica dos jogadores, né? Mas ainda assim é um grupo cada vez mais sólido, com teto de produção mais alto, com piso de produção mais alto. Nitidamente é um elenco bem mais talentoso que o Vasco tinha nessa última temporada em que esteve na Série B. E assim, nas mãos do Barbieri, que é um notável treinador que gosta de desenvolver jogadores, sabe explorar bem a habilidade de seus atletas, eu acredito que o Vasco tende assim a ter uma boa temporada. Estou bem ansioso para ver o Vasco jogando, acho que é um time interessante que eles estão montando, e assim, diferente do Botafogo, eles foram mais ágeis para montar o elenco, né? O John Textor ele demorou um pouco a chegar, e eles ficaram o estadual inteiro com o elenco defasado, demorou para entrar as peças, e assim, isso prejudicou o Botafogo no início do Brasileirão, porque ninguém estava adequado às ideias do Luiz Castro, ninguém estava em ritmo de jogo, né, assim, em relação ao que o elenco pedia. Então o Vasco já contratar assim, essa maioria dos jogadores de uma vez e já colocá-los para jogar no estadual agora, já adianta o processo assim, de aclimatação dos jogadores, né? E eles já vão ter um elenco mais organizado e mais competitivo para o início do Brasileirão. Tá bem interessante o elenco que o Vasco está montando. Como eu disse, não é o elenco mais dourado que existe no futebol brasileiro no momento, mas é um elenco que claramente está melhorando, evoluindo, de grão em grão galinha enche o papo, e o Vasco hoje conseguiu uma contratação muito boa que tende a ter um impacto bem interessante. O meio-campo do Vasco vai ganhando forma, vai ganhando talento e qualidade, e assim, o meio-campo é a chave para construir uma equipe vitoriosa. Não adianta você ter ótima defesa, um ótimo ataque se o meio-campo não funciona, porque o meio-campo dá o apoio necessário à defesa, como também dá o apoio necessário ao ataque, né? E o Vasco teve um meio-campo que foi
assim, quase inexistente nessa Série B, exceção, é claro, pelas atuações espetaculares do Andrei. Agora que o Andrei foi para o Chelsea, o Vasco precisa substituir a altura, né? Eu conseguia talvez montar um meio-campo mais profundo e mais completo, e acho que até agora tem feito um bom trabalho. E o Jair é um jogador que tem mais certeza de entrega de desempenho. Se o Piton e o Bambu são mais apostas, o Jair tende a ser um jogador que tem uma entrega mais garantida. Então, acho uma boa negociação do Vasco, mesmo que o preço possa soar um pouco caro. Acho que o Vasco faz bem em contratar o Jair, porque dificilmente iria conseguir um meio-campista melhor disponível no mercado. Se tratando ainda de um brasileiro, ainda abre a janela para contratar estrangeiros para outras posições, o que é positivo. Vamos lembrar, é um limite de 5 estrangeiros, né, no futebol brasileiro, que é uma regra draconiana da CBF, mas ela tem que ser seguida à risca para todo mundo estar dentro das regras, e o Vasco vai ter que trabalhar com isso, saber escolher bem os 5 estrangeiros e colocar os brasileiros certos no time titular para fazer o elenco mais competitivo possível. Gente, por esse vídeo é isso, durma nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.